Boa noite a todos, me chamo Clóvis Coelho, estamos aqui hoje uma vez mais no nosso canal Comando Semente da Luz, ancorados aqui na nossa nave principal, que é o NUME, para a nossa palestra número 11, em que abordaremos sobre vícios, e ao longo dela eu vou explicar os subtemas. Mas antes, a gente vai fazer aquele nosso ancoramento tradicional. Para quem for possível, fechar os nossos olhos e iniciar aquela nossa respiração calmante, tranquilizante, focando no seu Cristo interno, focando no seu interior. Esquece por alguns segundos que seja o problema, os problemas, as minúcias, os detalhes da sua vida terrena. Deixa lá fora. Entrega além da tronqueira, e aqui você inspira, retém e expira, tentando expirar com alguma força, fazendo força com o diafragma e o músculo do períneo. Ao inspirar, faça entrar em você oxigênio e coisas boas. Essa energia magnânima que já sai daqui, emanada pelo nosso pilar, estabelecida nesse ambiente por seres de luz que estão aqui já há algum tempo preparando. Depois de reter e expirar, coloca para fora, além do gás carbônico, tudo aquilo que atrapalha você, suas travas, bloqueios, fobias, medos, traumas e tudo mais que você possa pensar que vem à sua mente nessa hora. Elimine. Haverá um enorme ralo central absorvendo tudo aquilo que você coloca para fora. Assim sendo, nos ligamos a todos vós, queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, que já se encontra aqui, amparando-nos, protegendo-nos. As ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara, a grande fraternidade branca, Ordem Santa Ametista, Santa Esmeralda. Os comandos Astar, Siriano, Chamuna, Canupiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Os tronos de pretos velhos e caboclos, que já nos abraçam um enorme círculo, bem como os tronos de Exus e Pombagiras, com destaque para Maria Padilha, Rainha, e Exu Veludo. Siriana e Astar se postam ao nosso lado, potencializando o nosso pilar. As sacerdotisas do templo de Ísis e os sacerdotes do templo de Horus se juntam à série de xamãs que já estão conosco aqui, limpando, preparando o ambiente de nossos 32 corpos, para que possamos dar início aos nossos trabalhos. Dizemos juntos: Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Vamos lá então, como eu falei para vocês, palestra número 11 vai tratar sobre os vícios e falaremos das consequências físicas, no que a gente chama de 4D, e nos demais corpos mais sutis, 5D, 6D, 7D, como a gente já vem trabalhando aqui, que a gente sabe que tem uma outra nomenclatura, que é corpo astral, mental, e por aí você chega até o seu corpo criogênico. Como que o ser como que o ser que desenvolve o vício é influenciado por seres e por demais dimensões? Vamos ver o viciado após a passagem da 4D. O que acontece com ele, que a gente chama de condicionamento mental. E o mau exemplo dos vícios, ou do estímulo aos vícios, que é tão comum aqui no planeta. Então vamos lá, iniciando pela palavra vício. Ela vem do latim, que significa, que eles falam vitius,
E o vícios é um defeito ou falha. Então, para começar, o vício, ele é um defeito e uma falha que o ser humano aqui na superfície do planeta hoje possui. E para poder falar sobre isso, abram as mentes em relação aos vícios, tá? Porque a gente vai se aprofundar na ideia de vícios além do mero cigarro, álcool. Porque todo mundo, quando fala de vício, só lembra de droga no sentido de cocaína, heroína, metanfetamina. Não é só isso que é vício. Todo hábito nosso que você conduz de maneira desregrada, de maneira desmedida, torna-se um vício. Isso inclui alimentação, sexo, coisas que a gente vê, assiste e se torna viciado, bitolado naquilo ali. Então esses vícios, eles são hábitos negativos que se repetem e geram malefícios ao próprio ser que os faz, que os usa, que os comete e aos que cercam. Normalmente o viciado, seja ele do que for, ele interfere na relação, na família, nos amigos e no local onde ele tenta se alocar, desenvolvendo aquele vício. Segundo Hammadi é um espírito de profundo conhecimento psicológico. Ele afirma que viciados são aqueles que se enfraquecem diante da vida e que se refugiam na dependência de pessoas, substâncias e coisas. Então, olha como é profundo já a colocação desse espírito, em que ele fala que o vício ele se dá em pessoas. A gente vicia nas pessoas, a gente vicia nos outros, a gente gera bengalas. Então você fica viciado nas pessoas, você vicia nas substâncias e você vicia nas coisas. Então os nossos vícios são muito abrangentes, não são somente aqueles vícios tradicionais, usuais, que a gente chama de vícios institucionalizados. Não é só o cara que bebe, a pessoa que fuma ou o drogado tradicional. O vício equivale, segundo Hammadi, ao medo de viver, e isso resulta em uma fuga psíquica. Então qualquer tipo de vício que nós tenhamos, que nós desenvolvamos ou já tenhamos tido, é um momento em que você está fugindo da sua realidade. É uma fuga da realidade. Você tem medo daquela sua existência, daquele trabalho, daquele projeto que foi montado para você, você não consegue tocar ele adiante e ao ter medo daquilo, você realiza uma fuga. Então acaba que todo vício é uma fuga. Você está fugindo de alguma outra coisa que deveria estar sendo feita para parar e se manter ali viciado. Vamos lá. Vou citar aqui para vocês um livro que é Após a Tempestade, em que a Joana de Ângeles vai fazer algumas definições que eu achei fundamentais nesse tópico sobre vícios. Ela fala o seguinte, que a causa básica do uso de drogas, e mais uma vez, quando ela se refere a drogas, são drogas em geral, ela não fala das drogas que nós achamos que são drogas. As causas básicas são a não fixação de valores morais, que dão resistência ao ser. Então, quando você não fixa valores morais, você abre possibilidades para essas drogas. Sendo essa droga uma outra pessoa, sendo essa droga uma coisa ou uma substância. E ela fala que há uma outra causa, a ausência de uma visão menos materialista. Ou seja, quanto mais materialista a pessoa for, quanto mais apegada à matéria, e esse é outro termo que é muito abrangente. Ser apegado à matéria é ser apegado a você, como encarnado, ao planeta, aos seus bens materiais, às coisas que você tem e faz aqui. Isso é ser extremamente apegado. Inclusive apegado aos seus, dependente do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de maneira a não querer permitir que eles se vão. Isso é outro trabalho que é feito a médio e longo prazo com os encarnados, porque isso aqui é muito temporário. Isso aqui é uma mera passagem. E aí na sequência ela fala que as consequências disso são: o ser se torna não resistente às pressões do meio externo. Então ele não aguenta
aquelas pressões que o meio naturalmente impõe a ele. Que pressões são essas? Do dia a dia, do trabalho, da rotina, da família, da necessidade de emprego, na necessidade de adequação às coisas que você faz num planeta como esse. Lembrando que eu estou falando desse planeta, tá? Porque tudo isso se torna diferente quando você tem uma visão de um outro planeta, de um outro orbe ou de uma outra dimensão. O foco agora é aqui. O desequilíbrio ocorre com relativa facilidade. Então, o ser que se abre para esse tipo de problema, ele se torna desequilibrado. Então, se você observar bem, todo ser que se torna viciado em qualquer das coisas que eu citei aqui, ele vai dando sinais ao longo do processo. Ele não se vicia em nada nem em ninguém de uma hora para outra, do nada. Isso é todo um processo. Às vezes, e aliás, na maioria dessas vezes, esse processo é silencioso, ele é mudo e faz as pessoas à volta não perceberem. E ela não termina. Ela diz que a fuga ela é justificada por esse ser através dos diversos vícios. Quantas pessoas não falam que precisam de certa pessoa por causa disso? Que precisam de determinada substância por causa daquilo outro? A gente vai justificando o fato de se manter viciado. E aí no final ela aponta uma possível solução, que para mim é a melhor parte de todas, talvez a mais difícil, porque a gente nem acredita das anteriores. Colocar em prática a solução que ela propõe é mais difícil. Ela fala na educação da humanidade. E olha que complexo que é isso, né? Você vai educar a humanidade. É aquela coisa, o problema não é local, o problema não é pontual. Você precisa educar a humanidade. É o que a gente busca aqui. E por isso que a gente abre um canal para tentar alcançar mais pessoas. E assim como nós, tem vários grupos estelares fazendo o mesmo tipo de trabalho no planeta. Como formiguinha, tentando montar uma casinha, um casulo, uma colmeia, que vá tentando abrir as mentes das pessoas a essa educação necessária. E o que é uma educação que atinja todo o planeta? Com foco na escola educativa que ela denomina de lar. Tudo isso, ou seja, segundo ela, começa em casa. Mas não na casa física, não na estrutura 4D, no lar. Tem uma diferença básica entre casa e lar. Nem toda casa é um lar. Às vezes o lar não é na casa. Quantas pessoas se acham em certos lugares que não em casa, que não na sua própria casa? E isso independe de você ter posses, você ser pobre, você ser rica. Quantas pessoas são felizes no seu barraquinho, no morro, na comunidade, na favela, em lugares com problemas, mas ela ali, naquele local, ela consegue montar um lar. Quantas pessoas em mansões ou propriedades enormes não conseguem montar um lar? Então não depende de tamanho, posse, condição financeira. O lar é uma estrutura que depende de uma egrégora. Quem atrai essa egrégora? Você. Quem alimenta essa egrégora? Você. Então esse tipo de possibilidade você tem de fazer na sua casa, tornando essa casa um lar. Então primeiro em casa, em família, no núcleo inicial. E quando eu falo de família, de novo, vamos abrir aquele leque para a ideia de família. Tá? As famílias hoje não são necessariamente compostas de mamãe, papai e filhinho. Elas são múltiplas. Tem famílias que tem vó, tem vô, não tem pai, não tem mãe, tem duas mães, tem dois pais. Então as possibilidades são todas que você puder imaginar. Qual que é a melhor? Não tem. A melhor é aquela onde você se sente. Falando em vó, muitos netos acham a casa da avó mais lar do que a própria casa. Nem sempre é assim, mas em geral é. Pela questão do aconchego, da proximidade. Isso também se dá em casa de madrinha. Às vezes se dá na casa do vizinho. Quantas crianças se identificam melhor na casa do vizinho? Fica lá o dia inteiro, fica lá o tempo todo. Porque ali para ele, aquela atmosfera energética gera um lar. Vamos ver os vícios. Na lógica do que a gente trabalha aqui,
A gente vai dividir os vícios em 2 tipos, tá? E prepare-se para vocês se surpreenderem com alguns que os seres comuns, eu não considero vocês mais seres comuns, mas às vezes eles se comportam como ser comum, da superfície do planeta, não identificam como tal. Tem várias pessoas, se você apresentar isso aqui como vício, a pessoa fala assim, não, mas eu faço isso. E porque eu faço, isso não é vício. Eu uso isso. Eu faço assim. Eu me comporto assim, isso não é vício. E o primeiro problema do viciado é essa frase: eu não sou viciado. Eu não tenho esse vício. Eu não dependo disso. Quantos alcoólatras, eu vou usar o vício tradicional. Quantos alcoólatras e fumantes falam para vocês assim, eu faro a hora que eu quiser? Ou então, assim, isso aqui é social. Eu só estou fazendo isso porque eu estou com meus amigos, eu paro a hora que eu quiser, mas não para nunca. Sempre, em qualquer lugar que ele for, que ele vá, ele está ali. E depende daquilo para fazer várias atividades. Como está aqui no outro momento da palestra, que você vê que tem pessoas que, às vezes, para estudar, para trabalhar, para fazer uma atividade, para fazer uma apresentação, para fazer um jogo, tem que tomar umazinha. Tem que fazer algum tipo de uso para poder se estimular. E os seres falam o seguinte: se você precisasse disso para fazer esse tipo de coisa, bastaria você dar um pouco de droga para uma pessoa idiota, ela se tornaria um gênio, porque aquilo ali estimularia absurdamente. E não é assim que funciona. Então você não precisa de certas coisas para ser o que você é. Todo o potencial que você tem já está dentro de você. Vamos a eles. Os vícios físicos. O mais comum é o tabagismo. E ainda que as mortes por câncer de boca, que a gente nem ouve falar muito, mas tem demais, esôfago e pulmão, ainda não afugente os usuários, mas mostra, e aquilo ali passa batido para as pessoas. Ninguém olha aquele pulmão degradado, ninguém olha aquele esôfago, aquela boca, eles botam imagens, e aquilo virou lugar comum, porque você olha para aquilo e fala, tá feio, mas tiro o meu cigarro e continuo. Ele destrói a sua existência, ele limita a sua qualidade de vida. Um dos grandes problemas do cigarro também é esse: muitas pessoas não morrem fumando. Não existe causa mortes lá no seu óbito fumante. Não tem. Você vai ter outras coisas. Mas você pode às vezes morrer com 100 anos. E é um dos problemas do cigarro. Quantos falam isso? Porque, meu avô fumava e morreu com 102. Ou seja, não muda nada. Mudou a qualidade de vida daquela pessoa. Aquela pessoa teve os dentes, a boca, o interior, a psique e a qualidade de vida dela afetada ao longo daquela existência por aquele vício. O alcoolismo. O alcoolismo hoje em dia ele é meio que status. Então, quantas pessoas bebem? Porque é um status. Você precisa estar colocado na sociedade, a sociedade que você criou na sua cabeça, e para isso você precisa beber. A cirrose e outras complicações advindas do álcool, como morte no trânsito, que ninguém associa, mas a maior causa de morte no trânsito no planeta é por ingesta de bebida alcoólica, ainda não foram suficientes para que o declínio se desse entre os usuários. Existem pesquisas, se vocês procurarem, que apontam o declínio. É verdade, as novas gerações parecem beber menos que nós da old school, mas ainda bebemos muito. Sobretudo na lógica de que isso dá um status social, que você, por conta disso, precisa beber. Volto a repetir uma coisa aqui, tá? Para não parecer que você não sair daqui todos viciados. O uso eventual de qualquer coisa não é vício. O vício é aquilo que torna aquela pessoa dependente. E aí é você que vai saber fazer isso. Como a gente sempre afirma para vocês, tudo você pode. Tudo. Mas nem tudo te convém. É você que tem que saber o que é conveniente a você. Você está sob controle? Você faz uso de uma coisa ou outra e aquilo ali não te controla? Porque quem controla é você. Se você é controlado por esse algo, é vício. Se você não é controlado por aquele algo, é mero uso. Ok? Deu para entender essa diferença? Toxicomania. O que engloba a toxicomania?
Aí vai começar aquela coisa que as pessoas acham que não tomam. Calmantes, antidepressivos, e eu falo do uso normal. Perdão, eu não falo do uso normal, não do uso receitado e necessário para algumas pessoas. Algumas pessoas precisam? Precisam. Quando ele faz um acompanhamento médico adequado, regrado, e ela vai lá e faz aquilo que é prescrito. Mas tem gente que exagera, tem gente que vicia nisso. E aqueles que são tarja preta não são tarja preta por acaso. Aquilo ali é um indicativo de que aqueles componentes tendem a viciar se a pessoa não tomar conta, não for equilibrada. Sem falar, é claro, daquelas conhecidas drogas como cocaína, heroína, crack e muitas outras que a gente já sabe o quanto são degradantes, o quanto são perigosas. A gula ou glutonia. Eu até coloquei ele para isso aqui, ninguém acha que é. A prova disso é que o planeta está cada vez mais obeso. A gente lembra sempre dos Estados Unidos como exemplo, mas não são só os Estados Unidos não, tá? Os Estados Unidos é um exemplo clássico de sociedade que realmente o grau de obesidade lá é perigoso. Mas aqui também, em vários outros lugares também. Entre outros exageros de comida, se a gente ficar nesse tema aqui, eu termino a palestra só aqui, porque tem muito para falar de comida. E a gente vai falar só do uso exagerado, por exemplo, das carnes em geral, a carne e os acréscimos. E quais são os acréscimos? Eles vão achar que não comem isso, né? Iodo, óxido de ferro, arsênico, chumbo, corante, sódio, potássio, açúcar e farinha de todo tipo. Quando que a gente come muito isso? Tem 2 datas do ano que a gente se entope disso aqui, que a gente chega a suar isso aqui: Natal e Ano Novo, em que se prepara aquelas comidas maravilhosas que todo mundo gosta, que as pessoas comem até não poder mais, e aquilo ali está rico em um pouco disso aqui, fora outras coisas. Eu falei de açúcar. O açúcar, ele comprovadamente, o açúcar que eu falo, açúcar refinado, tá? Então quem ingere açúcar, ingere coisas tão perigosas quanto o crack, a cocaína e a heroína. Mas não é o uso normal, regrado e comum, é o exagero dele. Claro que o crack, a heroína e a cocaína não podem ser usados de maneira nenhuma. Nem um pouquinho vai te dar, você vai passar batido. A primeira carreirinha que você colocar para dentro vai dar ruim. O açúcar não. A primeira colherzinha de açúcar, uma só aqui e outra ali, não é tão grave assim. Eu gosto de citar isso sobre as drogas porque as pessoas acham que esse tipo de coisa dá para experimentar. Algumas coisas não tem volta. Algumas delas não tem volta. Não é que nem outras que são mais controladas e controláveis. Essas que eu acabei de citar, entre outros, como a metanfetamina, elas são perigosíssimas. Uma vez adentrando o seu organismo, aquilo pode não ter um caminho de retorno. A internet. Aí a gente vai entrar no outro problemão, que é aquilo que cai, por exemplo, talvez para 90% do planeta. Nós estamos usando a internet aqui. O problema não é a internet, é o uso que você faz dela. Aliás, o problema não é nada do que você tem aqui. O problema não é o álcool. Nós temos bons usos para o álcool. O problema não é o açúcar, o problema é a pessoa. O problema é a pessoa que faz daquele uso um uso exacerbado, exagerado. A internet e as tecnologias em geral. Aí a gente cai nas redes sociais, nas compras online, nos jogos de última geração, como jogos de azar, jogos de guerra e qualquer joguinho que a pessoa fique lá horas e horas, viciada, bitolada, comprando. Já viu aquelas pessoas que começam a comprar na internet? Ela se perde de uma maneira que ela não para nem para avaliar, será que eu tenho como comprar isso aqui? Ou melhor, será que eu preciso comprar isso aqui? Admirado ficamos nós como aquelas pessoas que viram polvo, que tem 2 pés e tem 200 sapatos. Como que você usa 200 sapatos? Como que você tem um corpo, seja ele como for, e você tem 300 vestidos? É claro que você não vai usar todos eles. Então, esse uso exagerado, tudo que é exagerado é vício.
Eu imaginava que realmente a gente fosse cair nesse lugar comum e que as pessoas fossem pensar, nunca pensei que isso fosse vício. Ou até lá dentro você pode pensar assim, não, isso não é vício. Porque a gente se defende ao tentar se colocar como o papel daquele que não faz uso daquilo. E por mais que vocês tenham se admirado aí, todos nós aqui temos alguma coisa nessa palestra para avaliar e pensar assim, será que aqui eu não podia melhorar? Será que ali eu não podia diminuir? E para fechar, nós temos a sexolatria. Eu estou falando dos autos físicos, hein? Não cheguei nos outros. O sexo, ele é legal, ele é ok, ele é energeticamente equilibrável e equilibrante para o ser em matéria bariônica. Você não está proibido de fazer nada. A questão é como você usa isso. Como você faz isso. E é de novo igualzinho os outros, é como você usa mesmo. Porque a gente tem inclusive aquele dizer que é super legal, que é uma desculpa. Principalmente do homem, do tal da carne é fraca. Gente, a carne não é fraca. A carne não tem esse tipo de dominação. O fraco é você. Se você fez alguma coisa indevida, a fraqueza foi sua. Você usou a carne que é sua, temporariamente cedida pelo plano de cima, para você fazer um encaminhamento naquela direção. E tem mais um que é sensacional, a dor. Os viciados em dor. Já conheceram aquelas pessoas que estão sempre com dor? Você pergunta assim, melhorou? Ah, tá doendo? Hoje tá doendo. E aquele problema passou? Ah, passou, mas ainda tá. Você nunca tá bom. A gente lá no outro centro que a gente frequentava, o Gumã, a gente chamava isso de João das Dores, ou Maria das Dores. É aquela pessoa que tem tudo, que não tem problema, mas sempre dói. Isso é uma dor quase moral, não é uma dor física. É aquela pessoa para quem nunca nada tá bom, nunca nada funciona. Ela ou tá faltando dinheiro, ou ela tá faltando amor, ou falta alguém, ou falta saída, ou falta... Tem sempre uma dor. Por isso que eu generalizei isso como dor. Isso é dor. Quando você não consegue se estabelecer com o que você é e com o que você faz, você sente dor. E essa dor permanente, não há Neosaldina que cure. Essa dor está aqui. É você que acha que está sempre doendo. E essa dor, ela vai se manifestar no corpo físico. Porque você traz ela para você. Você acaba sentindo ela mesmo. Não é uma questão de duvidar da sua dor, mas é uma dor alimentada por você. E aqui nessa hora, muitas pessoas acham que é o obsessor. Né? Palestras anteriores. A gente culpa os obsessores. A gente culpa os outros. E o obsessor está lá assim, eu não fiz nada. Bastou olhar para ela que ela já está sentindo dor. Então vários seres observam a gente e percebem que o problema está em nós, de nós, para conosco mesmos. Às vezes não tem nada ali. Com os trabalhos que nós fizemos aqui, que os seres que vieram falaram, não fiz nada. Ou melhor, ela me procurou. Ele foi atrás de mim. Ele quis isso. Então somos nós que temos que passar a ser os guias de nós mesmos. Porque essas dores, às vezes elas existem. Não estou questionando aqui todas as dores. Há dores, há problemas. Nós todos temos ou tivemos problemas, dores. Mas não sair delas nunca, não superá-las jamais, passa a ser um problema nosso. O hipocondríaco estaria aí junto. A hipocondria estaria aqui. Aquela pessoa que acaba sendo guindada por ela própria a depender dos remédios, dentro daquela parte da toxicomania, que você está sempre necessitando de muitos e muitos e muitos remédios. Você vai ao médico não para substituir por nada, você vai para trocar o remédio. Você vai trocar por um outro, mais forte, mais pesado, e eternamente. E é claro que a indústria farmacêutica, os dominadores globais, do governo oculto, adoram que vocês façam isso. Que vocês sejam cada vez mais viciados em compras, em jogos e em remédios. Porque eles vendem para vocês. Porque vocês pagam por isso. Quando eu falo vocês, é para todos que se identificam com isso. E como eu falei no início, 90% daqueles que estão ouvindo isso aqui vão se identificar. Inclusive nós que falamos para vocês.
Raros vão poder assistir essa palestra e falar assim: não faço nada disso aqui. Nada. Eu não tenho um desses vícios ou pseudo-vícios que ele acabou de falar. Nada. É difícil. Eu vou falar para vocês, já fiz essa palestra várias vezes, ainda não me curei de todos eles. Ainda tem algum aqui que eu tenho que resolver. Então, se vocês já conseguiram chegar a 100%, parabéns, porque nem eu que falo sobre isso, e a maioria das pessoas que eu conheço que abordam o tema, também se enquadram no mesmo problema. E também isso não é justificativa, porque não significa que você possa ter o tempo todo ainda pela frente para resolver. Isso é para ser resolvido logo. É outro problema que nós temos aqui no planeta. A gente acha que vai voltar, que vai voltar, que vai voltar. E até quando a gente vai voltar? Até quando a gente vai alimentar essa roda de samsara para que você volte e resolva de novo? Porque o vício você leva. E a gente não resolve em 5D, você volta para cá com o mesmo vício. Porque não consegue largar dele. Vamos aos morais. Pensaram que tinha acabado, né? Os morais são aqueles que ninguém então avalia como vício. Tem um vício que é muito clássico, que as pessoas às vezes cometem, fazem sem perceber, que é a maledicência. Para esse vício tem uma fala que é assim: pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Como é mais fácil para a gente falar dos outros? Como é simples para a gente falar do problema do outro, mas não ser capaz de identificar o próprio. Aquela história do dedo que aponta, quando um dedo aponta para o outro, tem mais outros dedos aqui dentro apontando para você. E você não se toca disso. A maledicência está sendo alimentada hoje no planeta por uma série de programas, de emissoras que alimentam isso. É uma briga por quem fala mais mal do outro, com perdão da redundância, porque é horrível. Então a maledicência é um problemaço. Está dando uma observação. Como é mais simples e mais fácil para a imensa maioria da humanidade falar do outro. E a sequência de outros vícios morais. Esse aqui então vocês vão perceber que vocês não têm. Orgulho, egoísmo, vaidade. Inveja, avareza, agressividade. Impaciência, intolerância e um incrível apego ao poder. Incrível apego a ser o centro das atenções. De dominar a tudo e a todos. Aos outros, mas eu não domino a mim. Eu adoro dominar o meu entorno, mas o centro desse entorno que deveria ser eu não me domino. Isso é vício. Então a gente culpa muito a carne, a bebida, o fumo e os nossos vícios morais. Os nossos vícios mais internos, de profundo orgulho, de extremo egoísmo, de uma absurda vaidade, inveja, avareza, agressividade, impaciência e intolerância. Esse aqui então, se alguém chegou até aqui e disse que não tinha nada, aqui agora a gente quebra, porque todos nós em algum momento temos que rever isso que a gente acabou de falar aqui. Isso é vício. Importante, lembrando sempre que o vilão dessa história toda, dessa palestra de vícios, não é o álcool, não é a internet, não é a química envolvida no processo. O responsável é sempre o usuário. Você veja que com o álcool você pode fazer combustível. Então o álcool não está errado. Com as diversas químicas, inclusive que geram as drogas que eu acabei de citar, você faz remédios. Hoje a própria maconha já está institucionalizada, que você tem a cannabis, que é remédio para muita coisa importantíssima. Não é a maconha o problema. A maconha não é a culpada. Você foi até ela. Ela não veio até você. Ela não veio voando com uma asinha e falou assim: me fuma, me fuma, me fuma. Como também a internet não é o problema. A internet é um mecanismo, um dispositivo, uma possibilidade que a humanidade tem hoje. A gente está usando aqui. Se usa o tempo todo, ela é maravilhosa. O problema é o mau uso que eu faço disso. Se eu uso de maneira desregrada, como eu já falei, eu estou sendo um viciado usuário daquilo ali profundo. Tais usos indevidos de todos esses vícios que nós vimos anteriormente, tanto físico quanto morais,
Eles têm influenciado, inclusive, os relacionamentos de todos os tipos hoje. Eu vou usar a internet como exemplo, que foi o último que eu falei, só para você ver como é que acontece algumas coisas completamente fora da curva. Em casa, quantos de nós já não viu, já não sabe, ou já não presenciou a comunicação via Zap com todo mundo dentro de casa? Chama o fulano no quarto, chamei pelo Zap. Né? Chamei pelo Zap. Ou seja, eu perdi aquele contato com aquela pessoa. Eu perdi a oportunidade de levantar. Eu vou ser suave, tá? Levantar o quadril da cadeira e me deslocar fazendo um exercício que eu não quero fazer até aquele quarto para abrir aquela porta ou bater nela e falar assim: fulano, mas a minha casa é enorme. Anda os 3 andares. Quem mandou você comprar uma casa de 3 andares? Meu terreno tem 200 metros quadrados. Vai até a outra ponta. Já está malhando. Mas não. Zap. E aí a pessoa não respondeu. Não almoçou. O que mais? No trabalho. Está comprovado que hoje a produtividade caiu em muitas empresas pelas distrações online. Quantos filmes e séries mostram isso? Aquela pessoa lá trabalhando, mas o chefe chegou, pum! Tem que brancar a tela ou colocar em tela preta, porque eu não estou trabalhando. Estou fazendo uma outra coisa qualquer, menos o que me foi dado como tarefa. E para mim o mais incrível que eu já presenciei, amigos em restaurante, reunidos numa mesa, todos online. Às vezes conversando no mesmo grupo de amigos. A pessoa está aqui, estou falando com ela aqui. Então eu não tenho nem mais o trabalho de ter contato com as pessoas. Para que eu sair de casa? Fiquem online. Então, em vários lugares, se você observar em restaurantes, está todo mundo assim. E às vezes está ali, pai, mãe, tio, que veio de viagem, que veio de outro estado para ver você, está ali você. E às vezes vocês interagem quando vocês fazem assim, aqui. Aí acham um negócio ali. Mas não tem mais. Isso afetou os relacionamentos entre as pessoas. Isso diminuiu a possibilidade de troca, de conversa. Eu volto a repetir, não é a internet o problema. Você pode ter o seu celular, o melhor iPhone que for. Você pode ter uma internet com uma banda larguíssima, com muitos dados. Faça uso dela de maneira mais equilibrada. Tem um filme chamado Wall-E, já falei sobre isso para vocês várias vezes. É uma animação, é um robozinho no futuro, que o planeta tem alguns problemas, ele fica sozinho no planeta catando lixo e juntando pilhas e pilhas de lixo. Esse Wall-E, com W-A-L-L-E, exemplifica bem o que é essa humanidade no futuro, em que a gente pode acabar sucumbindo por conta do mau uso disso. O viciado durante a vida em 4D, e se der, a gente vai chegar no pós-vida 4D. Conforme ele se aprofunda no vício, agora vocês viram qual é o vício, né? Olha o cabedal de vícios que nós temos. Então, quando eu falar agora o viciado, é você que faz tudo isso que está aqui. Então, a gente já pode começar a falar sobre todos nós. Conforme se aprofunda no vício, o ser ele perde o senso direcional, sendo praticamente hipnotizado ou sugestionado e passa a viver sob a égide de seres de outras dimensões que se acoplam a ele. Não é o obsessor que causou aquilo. Você acaba ficando tão dependente daquilo que você começa a atrair a galera que está ligada àquilo. E os livros já tratam sobre, há muito tempo, com o próprio Chico Xavier, sobre os vícios tradicionais de álcool, fumo e drogas das pessoas sendo acopladas. Hoje em dia, já há acopladores dos viciados na internet. Já há acopladores de tudo que você faz de maneira exagerada. O cara que partiu para o outro lado e ficou meio perdido, ele pode colar em você. Por uma questão de sintonia vibratória. Afinidade, ele vem em você, a mesma coisa que ele estava fazendo aqui, ele acha aquilo legal, você acha aquilo legal, você atrai uma galera. O vício e a atuação desses seres que o induzem atingem os mecanismos da memória celular. Só relembrando, a gente já falou sobre isso várias vezes, memória celular é essa que você tem aqui, a do seu cérebro físico. Essa é a memória celular. Mas isso pode ser tão profundo que você pode atingir as suas memórias interestelares, que são suas memórias além, aquelas que estão ligadas às suas outras raças
existências e orbes. E esse vício chega a atingir aquilo ali, afetando a sua bagagem sideral, modificando a sua trajetória nesse planeta, tolhindo você, limitando você, danificando seriamente o ser encarnado na superfície. E esses seres que estão junto com você começam a sorver os fluidos do vício. A gente só consegue imaginar isso com droga tradicional, mas qualquer vício, o cara suga aquilo de você. Porque aquilo que a gente trabalha com o ectoplasma, que é um material viscoso, que é utilizado para várias coisas, você produz aquilo em vários outros momentos. Quando você está viciado, você emana aquela sensação de prazer, de alegria, de gostar daquilo, e aquilo atrai os outros seres. E eles vêm beber, por assim dizer, com você, daquela coisa que você está fazendo. Pode ser sexo, um joguinho online, uma compra exagerada de 60 vestidos, uma nova compra de mais 30 sapatos. Tudo isso, as pessoas do outro lado também ficam ali com você, agarradas daquilo. Então você está dependendo você e outras muitas pessoas na mesma circunstância. No capítulo 4 do livro Missionários da Luz, esse é mais conhecido, de Chico Xavier, tem uma passagem que diz assim: o vampirismo é o ato de entidades ociosas que se valem das possibilidades alheias. Então o vampiro não é aquele cara que suga sangue. O vampiro é aquele cara que acopla em você para fazer aquilo que você já faz há muito tempo e acha que é legal. Ele vai lhe sugar daquilo. Ele suga tudo que você der para ele. Por isso que ele também suga coisa boa. Se você é um ser que não tem vício, se você é um ser que emana energia legal, quem vai colar em você? Os outros seres que vão saber dividir aquilo ali com você. E aí você vai gerar toda a egrégora que eu falei no início. E vocês vão trocar energias boas e vão poder curar uns aos outros e proporcionar uma atmosfera energética plena à sua volta. O uso reiterado da droga, seja essa droga qual for, além da degeneração física, afeta os demais corpos de modo cada vez mais contundente. As pessoas que danificam, por exemplo, o pulmão, o esôfago, a cirrose, a boca, com aqueles vícios tradicionais, não afetam só aqui não, afetam o corpo da aula passada, da aula anterior, na verdade, 2 palestras anteriores, o corpo em 5D, o tal do corpo astral. E aí você chega no plano além, danificado. Por isso que as pessoas vão para o hospital, nas naves Aruanda, Nosso Lar, Shambhala. Por que tem que ficar em tratamento quando depois que sai daqui? Porque você está todo danificado pelos vícios. O próprio Nosso Lar, que eu já citei várias vezes, o André Luiz chegou do lado de lá e não achava que tinha sido suicida, porque ele não achava que tinha sido viciado. E ele foi viciado e suicida. E ele não conseguia entender como assim suicida, como assim viciado. Foi viciado. O vício levou ele à morte, ao tal do suicídio indireto, e catou ele do planeta. Quem fez isso? Ele. Ninguém precisou fazer isso por ele. Ao deixar essa dimensão, o ser carregará em seus demais corpos as consequências daquele vício. Inclusive, há relatos de, no plano astral, as pessoas sentirem crise de abstinência. O viciado chega lá querendo mexer na internet. Já imaginou que legal? Você vai chegar lá em cima, cadê meu celular? O celular ficou, cara. Tem tecnologia lá em cima? Tem. Mas você não vai poder ficar dependendo dela como você dependia aqui. Você vai usar aquela roupinha básica, aquela comidinha básica, igual para todo mundo. Claro que a dimensão 5D não é aquela coisa sedentária e simples que é mostrado nos filmes e séries, porque ainda não conseguiu se replicar a outra dimensão como ela é de verdade. O condicionamento mental. Já até falei um pouquinho sobre isso, mas eu vou retornar. Muitos alegam que só funcionam após o uso de determinada droga. No início eu falei sobre isso. Tem pessoas que para fazer um projeto, para dar uma aula, para executar uma tarefa, precisam de um estímulozinho qualquer. E nisso entra o tal do perigoso café, que é legal, que é um alimento, que é nutritivo, mas a cafeína em excesso é uma droga, gera um vício.
O dom, a ideia, a inspiração, a intuição, a habilidade, ela é inerente à essência do ser. Todos vocês têm. Até aqueles que acham que não têm. Então, não há necessidade de combustível tóxico para você ficar mais esperto. O que você pode fazer como estímulo para você funcionar? Aquilo que ninguém quer fazer. Aquilo que todo mundo acha que é chato, que dá trabalho. Meditar, respirar, ler, estudar, orar, assistir alguma coisa elevada. Tudo isso dá trabalho. Tudo isso é mais chato. Não é tão chato. Quem passa a ler, quem passa a gostar, quem passa a entender como é isso, como funciona, vê como isso também mexe com seus próprios hormônios de maneira a você não conseguir largar um livro. E nessa hora não é vício. Quando você tem um livro que é instigante, que é estimulante, que te faz elevar-se, você está buscando coisas boas. Você tem só o livro como exemplo, mas há outras muitas possibilidades. Se não fosse assim, bastaria eu ministrar droga a um ser limitado para tornar ele capaz e sensato. E não é assim que funciona. O mau exemplo no estímulo dos vícios. O exemplo ele pode despertar o desejo naquele que traz uma tendência de outra existência. Isso é tanto para o bem quanto para o mal. Mas dificilmente o mau exemplo afetará seres determinados a cumprir a tarefa planetária e comprometidos com seu projeto pré-reencarnatório. Isso explica um pouco como que algumas pessoas se viciam mais do que outras. Então nós temos realmente tendências. Alguns de nós, inclusive, têm registrado a nível de neurônio a capacidade de se viciar mais ou não. Por isso que algumas pessoas já usaram algumas coisas ao longo da vida e não se viciaram. E outras, qualquer toque em qualquer tipo de coisa, ela se vicia profundamente. Então, algumas pessoas são diferentes das outras. E aqui não tem nenhuma questão de preferência. É uma condição sua. É uma capacidade que você traz, é algo pré-reencarnatório. Como tudo, algumas pessoas são mais altas, mais baixas, mais fortinhas, mais magrinhas. Tudo isso é uma característica. É nosso, você traz isso. A compleição física é um reflexo do seu projeto pré-reencarnatório. Quando você não é tão bonito, é porque se bonito fosse, você não faria aquilo que deveria. A quantas pessoas é limitada certas condições, certas virtudes, porque houve um mau uso disso em existências pregressas. E aí você dá uma segurada naquela criatura para que ele não volte a repetir outros problemas de outrora. Drogas são prejudiciais à gestação, mas seres não comprometidos com aquele vício ou droga em existência anterior jamais serão alocados em ventre que ofereça esse risco. Por isso que acontecem muitos abortos espontâneos. Tema da palestra anterior, em parte. E vários abortos espontâneos são seres que ali estavam naquele corpinho e perceberam que, vai dar ruim aqui dentro. E dependendo da evolução daquele ser, ele próprio sai. Ele próprio vaza dali porque ele percebe que o entorno não vai funcionar como ele deveria. Ou os mentores deles percebem que ali não vai funcionar e ele é retirado. Claro que o aborto espontâneo não é só isso, tá? Tem vários outros exemplos para o aborto espontâneo, mas esse é um, tô linkando ele com a droga. Tá aqui, ó. Muito aborto espontâneo é intervenção sideral. Os seres que preparam a gente não permitiriam que uma pessoa que não fosse para ser contaminada viesse a ser contaminada. Se você tiver que ser contaminado, eles permitem, porque aquilo faz parte do processo. Então nada é por acaso, nada é coincidência. Você pode ser alocado ali e ter que passar por um processo de purgação. Estou falando de purgatório, mas de purgação daquela etapa para que você possa se curar daquilo ali. Há casos de seres missionários que são capazes até mesmo de extirpar os genes malignos ou a droga destruidora. Jesus fazia isso. Yogananda, Sai Baba, seres desse patamar, eles conseguem até adentrar num vento contaminado e ele limpa o entorno. Não é o caso de Jesus, tá? Jesus não pegou um vento contaminado, Maria estava super preparada
e ela foi adequada à vinda de Jesus Sananda. É só um exemplo do que alguns seres conseguem fazer, não é para qualquer um chegar a essa etapa.